Fala, meu querido, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom. Bom, eu vinha meditando muito na palavra essa semana e Deus me trouxe um versículo onde eu não tinha... Confesso para vocês que ele nunca tinha me chamado a atenção dessa maneira qual chamou. Eu acho que, como eu entendo um pouco das promessas de Deus, eu vou entendendo que ele vai revelando coisas à medida que nós vamos amadurecendo. Então por isso a importância de a gente estar constantemente ligado na palavra. E essa semana ele me levou a um texto e eu achei, a mensagem vai se dirigir dessa maneira. E Deus veio e mudou. O Espírito Santo começou a ministrar, me levar em outros versículos, então ele mudou a mensagem. E por isso que eu fico alegre e feliz em compartilhar contigo, porque não é algo que partiu de mim, sabe? O Espírito Santo ele tem tomado conta e tem me capacitado cada dia mais, e cada dia eu tenho entendido um pouco mais do reino, e eu quero te compartilhar contigo porque eu sei que o Espírito Santo escolheu essa mensagem para ti. E eu te peço que, se tu tem gostado das mensagens, que tu curta, compartilhe, ajude ela a chegar a mais pessoas e também ajude ao meu ministério a crescer. Eu te peço isso como um irmão de Deus. Então eu te convido agora para a gente orar e colocar todo o desfecho, toda essa palavra nas mãos de Deus, porque é tudo para engrandecer o santo nome dele. Se não for para ele, de nada vale essa vida. Amém? Então, Deus Todo-Poderoso, Paizinho amado, Rei dos Reis, Abba maravilhoso, eu te coloco, Senhor, a minha boca neste momento, Espírito Santo, que ela seja controlada do início ao fim por ti, Jesus. Pai, que tu venha ministrar sobre o coração de cada um que tem assistido esses vídeos, Pai. Pai, que tu venha abrir cada dia mais os ouvidos espirituais, os olhos espirituais, Senhor. Que o nosso coração venha estar sedento a ti, Pai. Que tu, ó Deus, sempre seja o Deus maravilhoso das nossas vidas. E nós confessamos e entregamos a nossa vida a ti neste dia, Senhor. Que tu venha, Senhor, invada lares, Senhor amado. Que tu derrame cura, que tu derrame unção, Pai. Pai, que cada um possa cada dia se entregar mais a sua vida a ti, porque é só para isso que vale. Amém. Glória a Deus. Bom, essa mensagem essa semana Deus começou a ministrar em mim sobre o livro a carta dos Romanos, né? A carta do apóstolo Paulo para os Romanos. E aquilo me chamou muita atenção e me levou a pensar e meditar mais e buscar mais na palavra sobre isso. Então o Espírito Santo foi me levando para outra direção e eu quero compartilhar contigo. Ontem a gente se juntou numa ação da igreja e houve a palavra sobre a grande comissão, né? E aquilo é interessante porque a gente para e muitas vezes a gente reflete e pensa só em nós, né? A gente tem trazido o evangelho só para nós, a gente vive com Cristo somente muitas vezes nas nossas casas ou da nossa casa para a igreja e esconde a característica de Cristo do mundo por medo de ser julgado. E Deus começou a falar muito sobre isso comigo porque para mim vir e falar sobre isso, como nós temos que nos posicionar, sabe? E amar a Cristo é dizer, ei, eu sou cristão e eu não me importo com o teu julgamento porque vale agradar a Deus e não o homem. Então é muito interessante quando a gente se posiciona sobre isso e eu quero te explicar um pouco como Deus conduziu essa mensagem. Então o Espírito Santo veio e me levou até uma palavra que se encontra em Romanos capítulo 3, do versículo 22 ao 24, onde vai dizer assim: Deus aceita todas as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio da fé de Cristo Jesus que nos salva. Cara, neste momento o Espírito Santo começou a falar muito, dizendo que muitas vezes nós temos medo de levar a palavra porque pensamos, como a pessoa vai julgar? Será que aquela pessoa ela vai receber bem Cristo? E a gente julga muito pelo exterior, sabe? Talvez pessoas que quebrem padrões que a gente está acostumado, porque os padrões somos nós que criamos, né? Porque Deus não tem padrão. O padrão de Deus está explícito na Bíblia, não é o externo, é o interno. E nós passamos a enxergar as pessoas pelo externo e ficamos nos criticando. Será que eu devo levar a palavra de Deus para essa pessoa? Será que ele vai receber a palavra de Deus? E neste momento a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo e dizendo
Cara, as escrituras revelam que não há acepção de pessoas para Cristo. Não importa a característica que tu gosta de se vestir, não importa a maneira que tu enxergue o mundo, mas desde que tu enxergue dentro dos padrões bíblicos, desde que tu tenha Cristo como teu Salvador, desde que tu siga o que Cristo tem te ensinado, tá ok. Então, sabe, a gente começa a entender que nós apenas temos que entregar a mensagem de Cristo. E essa palavra mexeu muito comigo porque ele começa a falar, cara, a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. Não somos nós que determinamos quem é salvo, é Jesus, é Deus. O nosso único trabalho é entregar a mensagem e muitas vezes nós ficamos calados, sabe? A gente vai dizer, Vitor, a gente ouve isso todos os dias. E eu pensei justamente sobre isso. Senhor, é uma palavra tão comum. Todas as vezes nós ouvimos sobre isso, todas as vezes nós sabemos que temos que compartilhar. Só que Deus começou a ir mais à frente e mostrar as consequências disso, da gente não entregar a mensagem de Cristo. Só que ao mesmo tempo o Espírito Santo refletia e falava comigo que muitas vezes a gente não leva Cristo porque nem conhecemos realmente Cristo. A gente tem acesso à Bíblia, a gente tem acesso à oração, a gente tem acesso ao trono do Pai por meio da graça de Jesus que foi nos dada gratuitamente. E nós pegamos e não começamos a acessá-la. A gente deixa de lado Cristo. Sabe, ele diz aqui que ele não faz acepção de pessoas, mas todo aquele que se destaca, todo aquele que busca aos olhos de Deus, vai ter uma glória diferente lá nos céus. Sabe, é muito fácil a gente focar nas coisas aqui da terra, mas o verdadeiro prêmio está lá nos céus. E a gente tem que entender que a gente não pode ser egoísta ao ponto de querer só para nós essa salvação. A gente tem que disseminar Cristo, e é Cristo. Jesus Cristo, ele salva, ele transforma, ele muda vidas. Só que ele escolheu usar a mim e a ti para chegar nessas pessoas. E se tu ficar calado, se a gente ficar calado, a gente barra propósitos, a gente barra ministérios, a gente desobedece a Deus. E, irmão, não desobedeça a Deus, sabe? E essa palavra ela vem se confirmando em Gálatas 2,16, onde fala... sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para que fossemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O que isso fala, sabe? E o Espírito Santo ministrava no meu coração, quando fala por obras da lei ninguém é justificado, cara, por obras da lei, tu se salvar é o suficiente, tu conduzir as leis, tu não errar é o suficiente. Mas por Cristo, quando Cristo veio, ele diz, cara, não guarda só pra ti. Se tu sabe que é errado essas leis, e embora essa palavra fala aqui, ela vem lá no final e fala no versículo 31, será que isso quer dizer que por causa da fé nós trataremos a lei como se ela não valesse de nada? Não, de modo nenhum, pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Porque ele fala que precisa das duas coisas, sabe? Tu precisa executar a lei porque Cristo veio, a gente se tornou imagem, a gente tem Cristo como foco, tá? Então Cristo veio e cumpriu todas as leis, então nós temos que cumprir. Mas ele tá dizendo, cara, não basta apenas tu cumprir as leis. O que salva é Jesus Cristo. E Jesus veio para salvar o mundo, as nações. Então se nós temos a imagem e a característica de Jesus, nós temos que fazer a mesma coisa. E aí a gente vai para a igreja e ouve uma pregação onde se encontra em Mateus 28:19, que fala sobre a grande comissão, sabe? E começa a ler sobre isso e incentivados a ir e entregar Jesus a muitas pessoas. Então fala, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Cara, a gente ouve isso e começa a pensar em, vou sair falando para todo mundo de Jesus. Eu vou sair dizendo, mas aqui também fala, ensinando a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. Ou seja, primeiro vocês precisam ser o espelho.
para depois disseminar? Como tu vai sair falando coisas que tu não entende? Eu não tô dizendo... E a Bíblia é clara, ela não é difícil. É pra... Se a gente tem o Espírito Santo, é pra mim e pra ti o acesso. Então, para que a gente faça recruta, a gente precisa obedecer ao Pai. E a gente precisa ter conhecimento do Pai. Sabe? Ele vinha falando sobre isso. Que não basta tu querer levar a Cristo, mas tu também precisa conhecer e obedecer. Tu tem que mudar o teu caráter. Tu tem que andar cada vez mais com Cristo. Porque muitas vezes tu vai chegar e vai falar: cara, Jesus é maravilhoso, Jesus pode transformar, Jesus faz. Mas e aí, quando acontece uma tribulação na tua vida, nem tu crê que Jesus vai fazer. E aí, aquela pessoa que estava se espelhando em ti, ela não vai ver Jesus. Sabe o que eu quero te falar com isso? É que tu precisa ser a imagem e semelhança de Cristo, e tu não pode fazer exceção nenhuma para que tu entregue a mensagem a todos. Só que existe uma advertência se tu não entrega essa mensagem. E tu vai falar: Vitor, tem uma advertência? Sim. Eu também não tinha parado para ler sobre isso dessa forma. Então nós sabemos que o nosso Deus, ele é perfeito, mas existem momentos de ira de Deus, como aconteceu lá em Noé, onde Deus se irou com a face da terra e mandou um dilúvio. Então nós vemos que Deus se ira realmente. E o que provoca a ira de Deus? Eu sei que nós vivemos no tempo da graça, onde nós podemos pedir perdão e ser restituído, mas eu quero que tu entenda que existem coisas que tu faz na tua vida que ira a Deus. E uma das coisas que ira a Deus é o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. E eu acho tremendo, e eu te convido a depois se aprofundar mais sobre isso. Dos céus, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o poder eterno e a sua natureza de vida divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é e não lhes dão a glória que ele merece. E não lhes são agradecidos. Pelo contrário, os pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia e coberta de escuridão. Olha que maravilhoso que fala no início desse texto. Cara, Deus se ira a todos aqueles que impedem os outros de ver a verdade. Quando a gente é espelho, quando a gente assume a característica de Cristo e alguém vem falar com a gente, dizer: eu tô perdido, eu não sei pra onde ir, e tu não fala sobre Cristo, tu tá impedindo que ele acesse a verdade. Então Deus se ira com isso. Tu provoca um sentimento ruim a Deus. E aí quando tu vai lá orar e diz: Senhor, eu quero que minha vida mude, e a vida não muda. Senhor, eu quero tal bênção. Por quê? Tu tem provocado a ira de Deus. Aqui quando fala: cara, tu impede que os outros enxerguem a verdade. Quando tu segue a Cristo e tu não respeita os mandamentos dele, ou tu usa palavras promíscuas, ou tu entristece, as pessoas não veem Cristo em ti, tu tá impedindo que elas vejam a verdade. Ou seja, tu tá irando a Deus. Tu tá errando, tu tá falhando na equação. Entenda? E é isso que Deus me trouxe pra te falar. Cara, tu tem que sair espalhando a verdade. Tu tem que sair dizendo, porque há consequências de guardar essa verdade só pra ti. E a consequência é a ira do Pai. A gente desagrada ao Pai quando guarda a verdade só pra nós. E é sem acepção de pessoas, como ele falou, todos têm acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. Então para de limitar a Deus. Para de limitar a Deus. Quem é limitado sou eu e sou tu, e é tu. Agora Deus é ilimitado, Jesus é ilimitado. E eu quero te convidar que tu pense muito sobre isso. Para de guardar só pra ti. Eu tenho vergonha. Irmão, tu acha que Deus, quando te escolheu, ele não sabia das tuas limitações? Ele só quer um coração disposto. Vem e faz. Te dedica, busca. Não queira sair fazendo grandes obras. Comece no pouquinho, dentro da tua casa. Com o teu melhor amigo, apresenta a Cristo. Não tenha vergonha de Cristo. Sabe? É legal ouvir, portanto, ide pregar o evangelho. E tu fica cheio daquilo, mas tu não entende
que tu precisa ser capacitado, e só existe uma maneira disso: meditando, buscando, orando, porque senão tu vai impedir que pessoas vejam a verdade, e Deus não se agrada de quem impede que os outros vejam a verdade. Cara, eu quero que, e Deus quer que tu entenda, para de esconder a verdade do mundo. Cristo liberta, Cristo transforma. Diz na palavra: conhecereis a verdade vos libertará. E hoje eu te digo, tu é o impulsionador da verdade, não guarda mais pra ti. Faça a diferença na vida de muitas pessoas, amém? Bom, o vídeo travou, então vamos orar rapidinho que a minha memória tá cheia. Eu creio que Deus falou comigo e falou contigo, e vai haver uma grande bênção sobrenatural de Deus, amém? Senhor Deus, te pedimos, Senhor, que tu nos despeça, Senhor, com a tua glória, Senhor. Pai, que possamos ser mais a tua imagem e semelhança, que possamos ser capacitados através da tua palavra, que possamos, Senhor, levar a verdade para muitas pessoas, Senhor, que se não sabíamos que ao reter essa verdade nós estávamos te desagradando, Senhor, agora foi liberado sobre as nossas vidas. Profetizamos que será um novo tempo em nome de Jesus Cristo, onde a tua graça será estabelecida e que muitos vão te conhecer, e que nós seremos apenas agentes transformadores do teu reino, pois tu nos usa, porque tu é maravilhoso, e nós devemos toda a honra, toda a glória a ti. Irmão, me despeço, que a paz do Senhor esteja com todos nós, graça e paz, shalom, shalom.